porque agora a gente vai entrar na provável escalação do Cruzeiro. Esporte Clube Cruzeiro de Belo Horizonte. Olha aí, ó. Já é sabido que o técnico português Leonardo Jardim não conta com 2 jogadores, tá, galera? São 2 desfalques. O zagueiro João Marcelo e o volante Matheus Henrique. Os 2 estão no departamento médico do Cruzeiro. Então a tendência é que o treinador português utilize os jogadores da base, que vem atuando inclusivamente nos últimos 2 jogos. Há dúvida nessa formação, tá? Olha só, na provável escalação do Cruzeiro temos Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, na lateral esquerda, Kaique, dupla de volante com Lucas Silva e Lucas Romero, no meio de campo, ali na criação, Matheus Pereira, o Christian fazendo mais ou menos o papel do Gerson pela direita, e o Wanderson, camisa 94, já é um ponta mais agressivo, e no ataque, Caio Jorge. Também o Cruzeiro varia nesse 4-4-2, 4-3-3 ali, com o Christian fazendo o que seria o Gerson e o Wanderson fazendo o que é o Everton Cebolinha. As dúvidas no Cruzeiro estão na lateral direita, entre Wagner e William, e no ataque, entre Wanderson e Gabigol. Essa é a dúvida no time do Cruzeiro, Wanderson ou Gabigol. O Gabigol ele vem recuperando, ele vem jogando, entrando no segundo tempo, foi titular no último jogo, mas não é o titular de fato, né? Não é o titular de fato. Esse time do Cruzeiro que a gente tá vendo na tela, Túlio, do jeito que tá aí, Fabrício Bruno na zaga, Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira ali na criação, ótimo jogador Matheus Pereira, Caio Jorge também numa boa fase. Tem algum jogador do Cruzeiro que acende o sinal de alerta neon no Flamengo para esse jogo de amanhã, Túlio? Eu acho que são os 2 que você citou, né? O Matheus Pereira, que assim, eu acho que assim, por mais que ele seja um ótimo jogador, quando ele joga, é um jogador que também é muito irregular, né? Assim, se não tem, ele tem muita dificuldade de emendar uma sequência. 2, 3 por jogos. exemplo, se você, porra, uma vez eu escutei, olha a parada, eu não acompanho o Cruzeiro, né? Então, assim, não tô lá acompanhando o dia de falando assim, né? Acompanhando nem assistir os jogos. Tô falando que quando a gente vai enfrentar, né, os times, eu vejo os melhores momentos, né? Vejo a atuação dos jogadores e tal. Gosto de acompanhar, mas dentro do dia a dia, né? Sem acompanhar. Aí uma vez eu escutei o Matheus Pereira, tá para ir para não sei aonde, o Cruzeiro espera uma grande proposta, não sei o quê. Aí teve uma época que já davam como vendido. Aí ele não foi vendido, emendou uma sequência assim, e foi uma sequência também em que o Cruzeiro estava muito mal, a torcida começou a criticar, aí ele já estava para ir embora, aí deu umas declarações infelizes, aí acabou ficando. Então, é um jogador que eu acho que assim, há muita expectativa, mas talvez fique nisso. A expectativa é muito maior do que a realidade, mas assim, é um cara que tem condição. Inclusive, teve no Flamengo Cruzeiro no Maracanã, as melhores oportunidades do time do Cruzeiro, e talvez era um time no papel muito mais inferior do que esse, era o cara que, quando o Cruzeiro promoveu algum tipo de perigo, foi através dos pés dele. E o Caio Jorge tá, cara, aquilo que eu sempre falo, o atacante vive de gols e o cara tá metendo os golzinhos dele aí. Não à toa é o titular, né? Desbancando aí o próprio Gabigol, que mesmo com o nome dele feito todo no Flamengo, do dia eu tava vendo o pessoal rememorando o vídeo de apresentação de anúncio do Gabigol no Ano Novo, né? Os caras, pararam. A contagem do Ano Novo lá do pessoal foi a contagem do anúncio do Gabigol. Então, assim, o Gabigol ainda vivendo muito do que ele fez no Flamengo, né? E mesmo assim, isso não foi suficiente, claro. O Caio Jorge, um momento melhor, fazendo mais gols, não teria nem lógica, e eu sou totalmente contra isso, né? O cara tem nome aqui, bota o cara porque tem nome, porque ainda mais quando fazendo alguma coisa no clube anterior, né? Então, eu acho que são esses 2 jogadores, né? E que tem condição de desequilibrar a partida, né? 2 jogadores, acho que coletivamente o Leonardo Jardim ainda está montando, né? Ainda não tem um coletivo assim, mas eu acho que até uma equipe que ao longo da temporada talvez pode dar problema no futuro. E o Fabrício Bruno na defesa? Será que ele consegue parar o Pedro?
Será que Fabrício Bruno consegue parar o Pedro no Mineirão? Essa é pra você, Túlio. Quero ver. Cara, assim, eu O acho zagueiro que... mais rápido do futebol mundial, segundo Fabrício Bruno Stats. Então, aí eu ia falar justamente isso. Talvez na principal característica que ele mesmo sempre falou, né? Que ninguém ganha na corrida. O Pedro não é esse jogador, não é velocista, né? O Pedro é um atacante de outras características, né? Mais presença de área e tal. Eu acho que se ele talvez for, né, ter ali um embate, ele pode ter um embate com o Cebolinha, por exemplo, né? Ali, questão de velocidade e tal. Mas que também o Cebolinha não é muito daquele cara que dá o tapa na frente, né? Você vê que é diferente. O Cebolinha, ele, se fosse o Bruno Henrique costuma dar esse. Recebe a bola e já dando um tapa, tentando já quebrar a linha para poder ganhar ali o zagueiro na velocidade. O Cebolinha, ele é diferente, né? A construção dele ali pelo lado esquerdo, acho que entraria muito mais se tivesse o Bruno Henrique ali para disputar diretamente com o Fabrício Bruno, se rolasse ali o mano a mano. Então, eu acho que nesse quesito, né? Acho que fica muito complicado para o Fabrício Bruno, porque agora sim, os dois se conhecem, né? Jogaram juntos por muito tempo, então o Fabrício Bruno sabe dos pontos positivos e negativos do Pedro, assim como o Pedro também sabe dos pontos negativos e positivos do Fabrício Bruno. E isso entra na hora, né? Isso acaba entrando ali na hora. Mas assim, né? O Fabrício Bruno não está conseguindo parar nem o Joãozinho aí né, cara, do Palestino, né? Então, porra, não vai dar nem pro cheiro, né? Mas assim, aí entra muito mais o sentimento, talvez muito mais por Fabrício Bruno, né, do que por parte do Flamengo, de estar jogando contra o ex-clube. Ainda teve a declaração que o Fabrício Bruno deu, né, que ele chegou no Cruzeiro falando que a equipe mais qualificada que ele já teve na carreira, ou algo nesse sentido, que é um absurdo, né? Porque assim, nem mas aí, clube. Túlio, mas aí... Cara, mas assim, porra, você... cara, aí, assim, ó... Túlio, mas aí, porra, isso aí vamos lá, Léo. Discurso, Léo, isso aí é vamos discurso, lá, Léo. Isso aí é discurso Léo, de quem tá acabando de chegar na empresa, cara. Mas aí, cara, olha só, supondo, tô projetando, porra, Flamengo anuncia que, porra, vai trazer o Cristiano Ronaldo no contrato para jogar o Super Mundial. Cristiano Ronaldo chega lá na apresentação dele e fala, olha, essa é a melhor equipe que eu tive na carreira. Porra, eu melhor sei que o cara que o Real Madrid. Pô. Cristiano o cara Ronaldo, tá mentindo, pô. Cristiano Ronaldo, Pedro e Cebolinha. É melhor do que Cristiano Ronaldo, Benzema e Gareth Bale. Eu não vou comentar isso aí, mas assim... Porra, Túlio, me ajuda a te porra, ajudar. você sabe que o cara tá jogando pra galera. E assim, eu não quero o cara que jogue pra galera, entendeu? O cara vai falar assim, olha, porra, é uma equipe muito qualificada, talvez uma das melhores da minha carreira e tal, porque, pô, cara, o cruzeirense sabe que ele tá mentindo, pô. O cruzeirense sabe que ele tá mentindo. Então, assim, e entra naquelas declarações, assim, que eu falo pra você, acaba apimentando o jogo, que igual a declaração dele falar, ninguém ganha de mim na corrida. Porra, caramba, nem falando que talvez ele não seja mais veloz, mas pode acontecer, e como aconteceu, de estar no contexto da partida que o atacante vai ganhar dele, cara. Ele tá atrasado, às vezes ele não vai chegar. Então, assim, tem declarações que simplesmente você não dá.